Senhor, povo de Deus, eu quero aqui deixar uma breve palavra para a tua meditação, que fica no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22, que vai nos dizer assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Louvado seja o nome do Senhor. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Aleluia. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aqui nesta palavra fala sobre Jaboque. Aleluia. Jaboque, para quem não sabe, aleluia, val de Jaboque. Val de Jaboque, enquanto nós não passarmos por val de Jaboque, nós não nos livramos do passado. Aleluia. Mesmo que o presente esteja indo muito bem. Isso porque é no val de Jaboque que se encontra Deus. E é impossível continuar sendo a mesma pessoa depois disso. No val de Jaboque, Jacó se tornou Israel. Então, meus amados irmãos, para que você entenda, muitas vezes nós pedimos a Deus muita coisa, né? Porque a gente só sabe pedir. Poucas vezes agradecemos. Mas não fazemos ideia de que para recebermos bênção da parte do Senhor, nós temos que passar pelo val de Jaboque, ou seja, por uma mudança. Temos que mudar o eu que há dentro de nós, a soberba. Temos que fazer uma mudança total, renunciar a muita coisa que não agrada a Deus. Renunciar ao pecado, se arrepender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também acontece, queridos, com muitos que creem em Deus, que já viram e até experimentaram os sinais de Deus, mas, como Jacó, continuam presos ao passado, com suas inseguranças, traumas, medos, rancores e mágoas. Então, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos exaltar, é preciso a gente lançar fora coisas que são desagradáveis ao nosso Pai Celestial e que servem de atraso nas nossas vidas. Jacó era um escolhido de Deus, mas Jacó, para que Deus o abençoasse, ele teve que passar por val de Jaboque, né, para que Deus pudesse moldar o coração dele, pudesse transformá-lo, ou seja, pudesse transformar o seu coração em Israel. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele lutou o tempo todo com o varão sem saber de que se tratava. E o varão era o anjo, era o próprio Deus. Muitas vezes a gente briga com o próprio Deus para querer alcançar alguma coisa. Tem pessoas que dizem, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais para a tua casa. Se o Senhor não me entregar isso, eu não vou mais louvar. Quem somos nós para querer colocar Deus contra a parede? Veja que Jacó, ele lutou com o próprio Deus. Aleluia! E depois ele quis saber o nome daquele varão. Aleluia! E ali o anjo perguntou o seu nome, ele disse, eu me chamo Jacó. Mas será que o anjo não sabia que o nome dele era Jacó? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Às vezes Deus complica, descomplica, para complicar de novo. Aleluia! E muitas vezes a gente não entende o trabalhar dele. Às vezes Deus, ele coloca a gente em lugares
E onde nós não fazemos ideia, fica perguntando por quê. Mas quando Deus quer que haja uma mudança nos filhos dele, é necessário nos colocar em Val de Jaboque, né? Ou seja, no meu entender, é necessário a gente ir para uma olaria, aprender mais com Deus, porque a palavra de Deus diz: desce à casa do oleiro, porque lá ouvirás as minhas palavras. E Jacó, ele queria a todo custo ser abençoado. Então ali ele lutou, ele segurou aquele anjo até o fim. Aleluia! Mas Jacó, no final de tudo, ele foi abençoado, porque Deus já havia transformado seu coração. Deus já havia trocado ele de Jacó para Israel. E hoje Deus, ele quer fazer uma transformação em mim e em você. Mas para isso é necessário nós passar por muita provação. Talvez você esteja passando por uma provação tão forte que você fica se perguntando: será que Deus me esqueceu? Quero te dizer, não desista. Seja persistente como Jacó. Siga em frente. Lute. Clame. Ore. Mas não desista jamais. Faça como o servo de Deus Jacó. Segura o anjo. Segura o anjo até você vencer. Ou seja, lute. Persista naquilo que você quer. Mas não passando por cima de todo mundo, não. Lute com fidelidade, buscando ao Senhor, pedindo, clamando, fazendo o certo. E muitas vezes é preciso a gente se avaliar, a gente se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e pedir direção, porque aí Deus vai nos dar. Aleluia, e você vai ser grandemente abençoado e você vai estar com a sua vitória na mão, louvando e adorando ao Senhor e dizendo: só o Senhor é Deus. Então, queridos, se você está passando por essa luta, por esse processo aí espiritual, não murmure, não reclame, glorifique ao Senhor, seja persistente, faça sempre a vontade de Deus, porque no momento certo, Deus vai te abençoar e vai te transformar, assim como Ele fez na vida de Jacó. Amém? Medita nessas palavras e que o Senhor continue te abençoando abundantemente. Compartilhe esse vídeo com mais alguém e creia. Creia no teu milagre. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olha só para Jesus, que é o alvo. E persista. Persista, busque sempre ao Senhor. Peça direção e aguarde, porque a sua vitória, ela chegará na hora que o Senhor achar conveniente em te entregar. Amém? Fica na paz.